Muito bom dia, Deus abençoe a todos nós. Hoje, sábado, estamos aqui com mais uma mensagem da Palavra de Deus e vamos entrar diante de Deus em oração, pedindo a bênção dEle para que Deus venha nos ensinar, nos inspirar a Sua Palavra, para a gente assim vivermos o que Deus quer que nós venhamos viver. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, te pedimos, Senhor, a tua inspiração e a tua bênção. Em nome de Jesus, amém. Tenha em mãos a palavra de Deus para meditarmos junto. Nós estamos com um assunto de muita importância mesmo neste dia, para que venhamos nos conscientizar, para nos alertarmos de uma grande verdade que tem sobre nós, sobre os moradores da Terra, sobre todo o planeta Terra, na parte espiritual que também envolve a parte física, a parte humana, os moradores da Terra. O título desse assunto é Um Grande Perigo Espiritual sobre a Terra. Vamos ler logo o versículo base e depois vamos falar algo sobre isto. Apocalipse capítulo 12, versículo de número 12. Por isso, festejai, ó céus, e vós, os que neles habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhes resta. Este é um versículo que fala do seu contexto bíblico. Anjos pelejam no céu contra o dragão, a vitória de Cristo e do seu povo. Sabemos que, lendo a palavra de Deus, no início de tudo, antes de o homem habitar aqui a terra, houve uma rebelião por motivo de um principal anjo, querubim, serafim, que por entrar um orgulho, uma cobiça em seu coração, ele deixou-se levar por essa cobiça e esse orgulho e quis tomar o lugar de Deus, quis ser adorado por Deus. E aí houve uma peleja no céu de Lucifer e aqueles outros anjos que ele contaminou para não ser mais submisso a Deus e ter seu próprio trono e reino. E aí ele foi expulso dos céus. Deus triunfou junto com os anjos de Deus, que foram obedientes a Deus, e houve alegria no céu, porque ele foi expulso dos céus, mas veio sobre a terra com grande ira, e por isso que há muitos males que acontecem aqui na terra, e muitos não entendem, nem eu mesmo entendia quando eu não conhecia Deus e a palavra dele. E as pessoas ficam assim, sem entender algumas coisas, mas saiba que no mundo espiritual e físico, quando acontecem coisas
de males. Saiba disso, que existe um poder espiritual do mal que atua sobre a terra. E é isso que nós vamos nos ater, para que haja um despertamento em algumas pessoas e entendimento em outras que não entendem sobre as atuações que acontecem sobre esse planeta Terra, sobre aqui, sobre nós. Nós vamos falar apenas de três tópicos. Há muita coisa a falar sobre isso, mas vamos falar apenas de 3 tópicos. Vamos tentar ser o mais breve possível. Primeiro tópico, a existência do reino das trevas. Segundo tópico será sobre vigie contra os ataques das trevas. E o terceiro tópico, o diabo, o acusador, foi vencido lá na cruz. Então, vamos ao primeiro tópico, a existência do reino das trevas. O Senhor Jesus, quando estava com os discípulos, disse essas palavras: aí vem o príncipe deste mundo e ele nada tem em mim. Deus falando isto aos discípulos, falou: aí vem o príncipe deste mundo, ele nada tem em mim. Ele se referia a Satanás, ao poder das trevas, que Jesus estava ali na terra, mas haveria de ter um outro reinado, um outro príncipe ali presente aqui na terra, que seria Satanás e os demônios. Ele disse que iria sair daqui. Como? Ele iria agora, depois daquele momento, começar a trilhar momentos que iriam o conduzi-lo à cruz. E ali, na cruz, o Senhor Jesus triunfou. Deu o último brado, mas venceu a morte e tomou a chave do inferno. Ele triunfou por mim e por você. Mas saiba, nesse dado presente, que há um príncipe que atua muito aqui na terra, que é Satanás e os seus demônios. Por isso Jesus falou essas palavras. Vamos para o segundo tópico. Vigie contra os ataques das trevas. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, diz o seguinte, a palavra do Senhor Deus: sede sóbrios, sede vigilantes, o diabo anda em derredor como leão que ruge, buscando a quem possa devorar. Deus, usando o apóstolo Pedro, falou essas palavras: sede sóbrios. Sóbrios é estar sempre atento, vigiando em tudo, a todo momento. Ser vigilante, não passar por desapercebido, estar sempre em alerta. O diabo anda em derredor. Então, o diabo, com os demônios, eles ficam só espreitando, esperando uma brecha para que a pessoa possa ser devorado. Como assim? Ele espera a pessoa viver ou cair em pecado, porque quando a pessoa vive ou fica caindo em pecado, ele fica nas mãos do poder das trevas, porque o diabo e os demônios, eles só podem atuar na vida das pessoas que dão brecha, e essas brechas são atitudes, são um viver no pecado, e assim o poder das trevas, o diabo e os demônios têm acesso a essas pessoas que vivem
dessa maneira. E ele ruge como um leão, procurando a quem devorar. O diabo, o papel dele é esse. Ele sabe que ele tem pouco tempo aqui na terra, mas o pouco tempo que ele tem, ele busca de todas as maneiras, a todos os dias, 24 horas, esperando uma brecha para, junto com os demônios, tomar posse da alma daquelas pessoas que assim dão lugar a ele. E aí ele vem e leva a alma daquela pessoa para o inferno. Terceiro tópico. O diabo, o acusador, foi vencido lá na cruz. E então, o que acontece? Quando Jesus deu o último brado lá na cruz, o diabo, o poder das trevas, foi vencido lá na cruz. Isso está escrito em Hebreus capítulo 2, versículo 15, que vamos ler aqui. Hebreus capítulo 2, versículo 15. Vamos aqui, vou lendo aqui a Bíblia. Hebreus capítulo 2, versículo 15. E livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Então, ele, o Senhor Jesus, sacrificou o seu sangue lá na cruz para nos dar a salvação e destruiu o poder da morte e o diabo. Agora chegou a salvação e a força e o reino de nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual acusava noite e dia. Isso está escrito também aqui na palavra de Deus, que fala que o Senhor Jesus venceu a morte. Isso também está escrito em Apocalipse 12 e versículo 9. Agora vamos aqui a uma palavra final. Uma palavra de conscientização. Os conflitos entre as pessoas. Há muitos conflitos. As pessoas ficam se degradando um com o outro. As pessoas ficam dão lugar ao ódio facilmente. As pessoas desejam mal uns aos outros. E vamos para a parte espiritual. Há pessoas que fazem bruxarias, vivem feitiçaria para se dar bem na vida ou para prejudicar outras pessoas. Outros, o que acontece? Os atrativos ao pecado fazem com que as pessoas vivam agarrado a viver através daquelas coisas que os seduz para o pecado. E outra coisa que queremos aqui nos conscientizar, a ganância. Através da ganância, muitas pessoas vivem até mesmo a ensinar coisas erradas da palavra de Deus para se beneficiar através da palavra, se beneficiar a sua vida. E outras coisas que estão muito patentes no nosso dia a dia são as guerras. Então, tudo isto acontece por causa de atuações do poder maligno das trevas. E tem muitas pessoas que andam se degradando, andam com ódio, andam na ganância. Pessoas vivem praticando males, fica com ódio um do outro. E muitos não se tocam que há um
uma influência maligna do mal que faz com que aconteça todas essas coisas sobre a face da terra e sobre o coração do homem. É muito sério. Há de se ter um despertamento para o discernimento espiritual do que o diabo e os demônios podem atuar na vida de pessoas, de países, de religião e de toda sorte de coisa má para colocar pessoas contra pessoas e cometer todos os tipos de aberrações e de falta de temor a Deus. É preciso ter uma conscientização e um alerta de discernimento de poderes espirituais que atuam na terra, que fazem de tudo para que o homem erre contra Deus e perca a salvação da alma. Vamos orar a Deus agora, agradecendo a Deus. Ó Senhor nosso Deus, tem misericórdia, que haja um despertamento espiritual, uma conscientização em todo o povo na face da terra, para que entenda que há atuações do mal, para fazer de tudo para que haja ódio, para que haja toda sorte de influência, de colocar uma pessoa contra a outra, nação contra nação, e fazer coisas que desagradam a ti, que saiam das ordens dos teus mandamentos, e assim o mal possa ter posse sobre aquela alma. É assim, meu Deus, que existe a atuação do mal na terra. Tem misericórdia, que haja um grande despertamento nas pessoas, em todo o mundo, meu Deus. Nós te oramos em nome de Jesus e rogamos. Tem misericórdia de nós, tem piedade e nos livra de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Ótimo sábado, que haja esse despertamento, essa conscientização de influências do mal que atua em todas as áreas, em todo o mundo e de várias maneiras, para fazer com que o homem erre contra Deus e perca a salvação. Até a próxima, se assim Deus nos permitir.